Olá, turma, tudo bem com vocês? Estou aqui agora nesse momento para gravar um vídeo curto para vocês, de no máximo 10 minutos, explicando sobre os nossos conteúdos, né, as nossas revisões. Mas antes, quero dizer que vocês se cuidem, fiquem em casa, né, para que a gente possa se ver o mais breve possível. Tô com saudade de vocês, né, de dar aula. Espero que a gente volte à normalidade logo. E nessa primeira semana a gente vai fazer uma revisão do que a gente já tinha visto. E também das atividades que eu passei lá no finalzinho de março. Vocês lembram? Espero que sim. Lembrem que nessa série, né, no 7º ano, nós vamos estudar tudo aquilo que for relacionado ao Brasil. Né? A população, o relevo, o clima, a natureza, tudo relacionado ao Brasil. Então, no primeiro momento, na unidade 1, tem o Brasil, o território e a regionalização. Então, dentro dessa unidade, a gente vai ver tudo aquilo que for de natural, que pertence, que tem dentro, que está presente no território brasileiro. Beleza? Então, nós vamos ter a localização. Lembram lá quando nós localizamos o Brasil dentro dos hemisférios, norte, sul, Oriente e Ocidente, lembram lá? Então, essa questão de localização, gente, ela é muito, muito, muito importante. Então, vocês precisam saber sobre localização, até para vocês mesmos se localizarem dentro do espaço geográfico, não é isso? Que é o que a ciência geográfica ela vai estudar. Então, nós estudamos sobre o relevo brasileiro, que ele é um relevo não tão acidentado, não tão elevado, é um relevo mais plano, digamos assim, porque ele já passou por processos de desgaste, processos erosivos no decorrer de milhões de anos. Então nós não temos cadeias de montanhas como, por exemplo, nos Andes, né, que a altitude pode chegar a cerca de 5.000 metros de altitude. Mas nós temos um relevo em contrapartida mais plano. Isso vai favorecer o desenvolvimento de algumas atividades econômicas e do próprio desenvolvimento do homem, beleza? Nós estudamos sobre os rios brasileiros e nós sabemos que dentro dos rios nós vamos ter dois tipos, os de planalto e os de navegação, os de planalto e os de planície. Os de planície eles vão ser mais utilizados para navegação e os de planalto para geração de energia. E nós estudamos também sobre o clima brasileiro. Como nós estamos entre os trópicos, entre as linhas entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, nós vamos ter um clima que é mais quente, porque as regiões próximas à linha do Equador tendem a receber mais o que? Mais radiação solar. Consequentemente, vai fazer o que? Mais calor. Beleza? E nós também estudamos sobre os tipos de vegetação. Lembrando que a vegetação ela vai estar intimamente ligada ao clima. Então, cada vegetação ela vai se adaptar a um tipo de clima. Se for um clima mais quente, vai ter vegetação que se adapta a esse clima. Se for mais frio, sucessivamente. Então, nesse sentido. Em seguida, nós estudamos sobre a conservação da natureza, né, sobre algumas leis criadas para a proteção da natureza. As unidades de conservação, que são importantíssimas para a preservação, tanto da fauna quanto da flora. Então, esse tema ele foi bem curto, ele foi basicamente sobre isso, né? Preservar para vocês, né, que são as futuras gerações. Beleza? No tema 3, nós vamos ter a formação do território brasileiro. Então, nós conhecemos o território a partir dos seus aspectos, digamos que físicos e naturais, relevo, clima, vegetação. Ou seja, aquilo que a natureza ela criou, né, no decorrer dos milhões, né, milhões e milhares e milhões, até de milhões mesmo de anos. Nessa parte da formação territorial, a gente já coloca o homem dentro desse processo. Como assim? Como o Brasil foi descoberto, né, pelos portugueses, quando eles chegaram aqui, começaram a dividir o território, lembram? Dos tratados que foram feitos para poder dividir o território, para que não houvesse guerra entre Brasil e Espanha. Então nós vamos ter, com a chegada dos portugueses aqui, o início do sistema capitalista dentro do território brasileiro. Que antes dos portugueses chegarem, nós tínhamos quem já vivendo aqui, que eram os donos da terra, os índios. Então, quando os portugueses chegam, eles chegam em procura de quê? De metais preciosos. Porque naquele período histórico, para um país ser chamado de rico, era necessário que eles tivessem metais preciosos. Ouro, prata, diamantes, o que seja, beleza? Então nós vamos ter, quando os portugueses chegam aqui, a colonização e a ocupação do nosso território. Lembrando que hoje, se nós formos olhar nos mapas, no mapa político, nós vamos ter a maioria das capitais concentradas no litoral brasileiro e, consequentemente, também o maior quantitativo de pessoas. Isso porque, quando os portugueses vieram para o Brasil, eles chegaram pelo litoral e depois foram ocupando o interior do país, beleza? Então, nós vamos ter algumas definições logo quando eles chegam aqui. Então, como eu falei para vocês, para que eles não
entrassem em disputas pelo território novo encontrado, pela nova terra. Então, eles entraram em um acordo e criaram o Tratado de Tordesilhas. A parte oeste ficava com a França e a parte leste ficava com... Desculpa, ao contrário. A parte oeste ficava com Portugal e a parte oeste ficava com a Espanha. Lembrando que na parte oeste eles encontraram ouro e metais preciosos muito mais rápido, enquanto que Portugal deixou o território brasileiro por alguns anos sem a ocupação plena, beleza? Em seguida nós vamos ter essa expansão do território. Então eles ocuparam primeiramente o litoral, nós vamos ter algumas marchas para o interior do país, nós vamos ter os bandeirantes e nós vamos ter também outros modos para tentar ocupar todo o território brasileiro. Até recentemente, no século XX, o interior do Brasil ele não era totalmente ocupado. Então, a criação de Brasília, por exemplo, é para tentar ocupar o centro-oeste do país e facilitar a administração de todo o território. Em seguida, o último tema é sobre região. E aí nós estudamos que a região é aquilo como a gente vai dividir o território para poder facilitar a sua administração. Então, nós vamos ter dentro do Brasil duas divisões regionais. As geoeconômicas, que vai dividir de acordo com os aspectos naturais e econômicos e sociais, e a do IBGE, que também vai tentar relacionar os estados que mais têm características em comum. Enquanto que nas geoeconômicas nós vamos ter 3 regiões: Centro-Sul, Amazonas e Nordeste. Na região do IBGE, que é a que a gente mais usa nós vamos ter o quê? 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Então, lembrem que nós sempre fizemos algumas atividades para diferenciar cada uma dessas regionalizações. Lembrando que a do IBGE é a mais utilizada por nós no nosso dia a dia. Então, a gente regionaliza um território para que facilitar a sua administração, né? E conhecer também e agrupar de forma com que coloquem estados que têm características econômicas, sociais ou naturais parecidas, e assim facilitar a administração de todo o território. De forma bem resumida, bem corrida, é isso, porque é pouco tempo, mas estarei aqui com vocês, né, no decorrer da aula para explicar aquilo que ficou em dúvida. E também vou mandar algumas questões para que vocês possam responder, beleza?